Quantas coisas você já começou e simplesmente parou, desistiu? Pode ser qualquer coisa, uma faculdade, um curso, um idioma, academia, ou aquele negócio que parecia que ia ser a virada da sua vida, né? Hoje eu quero contar uma história pessoal, uma história minha e da minha filha, que acabou a história se relacionando aí. E que possa ser que faça você desistir de desistir. Tomara que sim. Minha filha, Pietra, tem 9 anos e esse ano ela começou a fazer jiu-jitsu. Tá amando, gostando muito. Só que há uns dias atrás, né, eu acho que já faz um mês mais ou menos, de 1 a 2 meses, ela chegou pra mim falando que queria parar, queria desistir, que não tava gostando mais e tal. Sendo que já faz vários meses que ela tá fazendo e sempre empolgada, sempre gostando, chamando a amiga pra ir tipo assim, amando mesmo. Aí nesse dia ela chegou falando que iria desistir e tal, e aí eu fui conversar com ela, né? Ela tinha chegado naquela fase que acha que não tá evoluindo, que tá só apanhando, que não desenvolve, que assim, fica chato. Tem umas fases, a gente pratica alguns esportes, que em alguns momentos ali parece que a gente chega num platô e não consegue desenvolver, vê os outros indo e a gente não, que acha que é ruim, que acha que a gente não nasceu pra isso e tal. Por mais que treina, não consegue desenvolver. Acho que todo mundo passa por isso em alguma fase da vida, principalmente em esporte, mas pode ser fora do mundo esportivo também. Aí na hora ali eu pensei, eu podia ter falado, né, pra ela, pô, é normal, assim, a gente vai ver outra coisa pra você fazer, se não tá acontecendo nada demais, né, então tudo bem, desistir, não tem problema não. Mas aí eu fui um pouco mais a fundo, eu contei uma história minha e também do jiu-jitsu. Há uns 10 anos atrás, pode ser que seja um pouco mais, tipo 11, 12 eu acho que talvez não, mas 11 anos, 10, 9, por aí. Ou seja, muito tempo atrás. Eu também comecei a fazer jiu-jitsu nesse período aí. Pela primeira vez. Fui, né, matriculei e tal, comecei a fazer. Eu trabalhava perto de um lugar legal lá e tal. Comecei a treinar. Aí ali 2, 3 vezes na semana. Tranquilo. Aí comecei ali, tipo uns 2, 3 meses. Aí depois eu fui transferido de lugar, que eu trabalhava. Acabou que ficava um pouquinho ruim. Dava pra ir, mas ficou um pouquinho ruim. Aí eu acabei desistindo, não fui mais. Aí depois de alguns anos eu voltei. Aí fiz de novo. 3, 4 meses, 6 meses. Aí fiz ali uns 6 meses. Aí de novo, emprego também mudou os horários e tal. Aí dava pra ir? Dava. E mesmo que não desse, podia ter arrumado outra academia, né, e tal. Ter continuado. Resumindo, assim, a primeira dificuldade veio ali, eu parei e não continuei. Aí, isso aí aconteceu comigo durante... Eu devo ter feito isso, tipo assim, umas 3 vezes. 3 vezes. Depois teve outra, do mesmo jeito. Aí acabou que eu caí de moto, machuquei a perna. Fiquei sem ir, depois recuperei, não voltei mais. Aí eu já ia mudar de casa, aí eu pensei, eu já vou mudar de casa, de cidade e tal, não vou ficar indo. Criei uma dificuldade, né? Para cada solução eu criei uma dificuldade. Aí esse ano eu voltei também a treinar, me matriculei lá pra, acho que foi em fevereiro, matriculei aqui perto de casa e tô indo 2, 3 vezes na semana, teve semana que eu não consegui ir e tal, mas tô indo sempre, tô mantendo a frequência e tal. Faixa branca, apesar de ter começado lá atrás, não vamos dizer que volta do zero, né? Mas aí a gente acaba que é um iniciante aí, é um iniciante de 10 anos de experiência. E tô indo. E pra minha surpresa, aí o professor vendo lá, né, falou assim, pô, você já treinou antes e tal? Aí eu falei, não, já treinei alguns meses, mas parei e tal, não sei o quê. Aí ele perguntou onde era, eu falei, não, eu treinei em tal lugar, tal lugar. Aí, aí ele foi e falou, pô, você treinou aí nesse lugar aí? Pô, eu comecei a treinar lá, jiu-jitsu, aí quando? Falei, foi mais ou menos tal ano, sei lá, 2015, mais ou menos, 2014. Aí ele, pô, eu treinava lá, pô, então a gente treinava contigo, que era o mesmo horário que eu falei que ia, né, que ele ia também. Aí, velho, ele era faixa azul, ele tinha acabado de ir pra faixa azul nessa época. E eu tinha iniciado lá, né? Bicho, ele achou umas fotos lá que tá eu e ele no treino, tipo, que acaba o treino, tira foto ali, todo mundo, né? Que tá eu e ele no treino. Ele era faixa azul, hoje ele é faixa preta, ele é meu professor de jiu-jitsu hoje. Aí isso me fez refletir, né? Falei, pô, se eu não tivesse desistido, sei lá, ele devia estar treinando tipo há um ano a mais que eu, mais ou menos, naquela época. Se eu não tivesse desistido, provavelmente eu também seria faixa preta de jiu-jitsu. E hoje eu sou faixa branca. Se eu não fosse faixa preta, eu ia estar quase sendo faixa preta. Eu fiquei pensando isso vários dias. Eu cheguei aqui, falei com a Bianca, né, com a minha esposa. Falei, caraca, véio, o cara que tá me dando uma aula lá, o professor, ele treinava comigo antes. E ele tinha... Falei, pô, se eu não tivesse desistido e tal. Aí ela, né, falou, pô, mas a vida é assim, né? Tem coisa que a gente abre mão ali e tal. Não focou tanto, você focou em outras coisas, que deu certo também e tal. Eu falei, pô, mas você fica pensando aquilo, né? Pô, se eu não tivesse desistido, hoje eu seria faixa preta de jiu-jitsu. Ou quase lá, né? Pelo menos estaria mais perto do que hoje da faixa preta. Aí eu contei essa história pra ela e falei exatamente isso. Falei, pô, pensa bem, às vezes você vai desistir agora, mas vai ter uma amiguinha sua que vai estar lá, não
Não vai desistir, vai trocar de faixa, vai participar de campeonato, vai ganhar. E mesmo que não seja, você vai... Às vezes daqui 4, 5 anos você vai se arrepender de ter desistido hoje. Pensa bem, deixa, no próximo treino não precisa ir não, mas aí semana que vem você vai. Se você acha que não está evoluindo, fala com o professor, né? A gente conversa lá com ele, faz se ele passa alguns exercícios para você treinar alguma coisa específica e tal. E resumindo, ela não desistiu, quis ir, continuar. Continua bastante empolgada, tá empolgada. Recentemente uma amiga dela desistiu, falou com ela que ia sair e tal, do mesmo jeito, que não estava evoluindo, que estava só machucando, não sei o quê. Eu falei para ela, fala com ela, fala que você já pensou em desistir também, pra ela aí que é uma fase, isso aí, vai passar. Porque assim, a gente desiste de uma coisa que hoje pra gente pode não ter tanta importância e tal, mas lá na frente a gente vai pensar, putz, véio, se eu não tivesse desistido. Igual, eu já comecei a estudar inglês tantas vezes também, e sempre desisto, eu sempre fraquejo ali, diminuo o ritmo, e acaba que eu não saio do lugar, não fico fluente em inglês nunca, enquanto eu não focar e manter o estudo ao longo do tempo. Porque eu contei a história aí do jiu-jitsu, mas pode ser isso aí de uma faculdade, de um idioma que você está estudando, aquela academia que você sempre paga, mas nunca vai, né? Imagina, se você estivesse treinando focado aí há 2, 3 anos, 5 anos, imagina o corpo que você teria, a saúde que você teria. Tudo que a gente larga, né, que a gente abandona, que a gente não faz direito, uma hora volta para assombrar a gente, volta para cobrar a gente. Conversando com as pessoas, né, a gente acaba percebendo, falando sobre isso, que a maioria das pessoas assim que tem arrependimentos, eles não têm arrependimentos de ter tentado, de ter falhado, eles não se arrependem disso. Eles se arrependem às vezes, e na maioria das vezes, né, de justamente ter desistido. Porque desistiram, porque largou mão e tal. E isso aí causa muito arrependimento. Que é ali você ter parado antes de começar a ver o resultado. Aí você olha para trás e pensa ali, putz, se eu não tivesse parado, onde eu estaria hoje? Se eu não tivesse desistido, será que eu teria conseguido aquele meu objetivo? Porque assim, o tempo passou do mesmo jeito. Vou voltar na minha história do jiu-jitsu. Estudei para concurso, entrei ali na carreira bancária antes, né? E assim, eu poderia ter treinado. Nada do que eu fiz, se eu tivesse treinado 2, 3 vezes por semana, teria prejudicado meus estudos e tudo. Às vezes poderia até ter ajudado, né? Porque acaba que você desacelera ali, você libera a mente ali naquele momento do treino. Então, assim, hoje eu me arrependo profundamente de não ter continuado. O tempo aí, os 10 anos, passou do mesmo jeito. Eu fazendo ou não fazendo, eu treinando ou não treinando, passou do mesmo jeito. Então, assim, vai lá, pensa aí. Se você às vezes está querendo desistir de alguma coisa, esse exemplo do jiu-jitsu pode ser algo muito besta para você. Porque é algo trivial, algo simples, né? Mas pensa alguma coisa na sua vida aí que tem uma determinada importância e por que você começou. Você pensa nisso. Pô, por que eu comecei a fazer isso? Você volta lá no motivo. Lembra também, pensa também que o progresso ele não é uma linha reta. Então ele não é assim. Ele vai, cai, volta, sobe, estagna. Aí, às vezes você cai um pouco o desempenho, fica reto, aí sobe. Assim, ele no longo prazo ele vai subindo, mas quando você pega uma parcelinha curta, às vezes ele está bem aqui, está na queda, está estagnado. O progresso é sempre assim. Vai ter estagnação, vai ter fase ruim, mas no longo prazo a tendência é que ele cresça, que aumente, que você desenvolva. E também pensa, né? Pô, se eu não desistir hoje, onde eu posso estar fazendo isso aqui daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? Só tenta pensar isso às vezes. E se isso faz sentido na sua vida, você continua. Porque às vezes também não faz sentido. Você não vê aquilo ali como algo vantajoso no longo prazo, então realmente, às vezes é melhor desistir mesmo. Mas tem a maioria das coisas que a gente desiste, a gente se arrepende. Aí se fizer sentido na sua vida, você vai na disciplina, não precisa de empolgação. Vai na disciplina e vai indo, porque geralmente o que começa na empolgação, a gente acaba desistindo, acaba virando algo chato depois. E assim, vai ter coisa igual a minha Henrique, já foi, já era. Agora eu não posso voltar lá atrás e começar de novo e não desistir lá atrás. Posso não desistir hoje. Então hoje eu não desisto e sigo firme para meus próximos 10 anos. Foi exatamente o que eu falei para minha filha. Falei, pô, você pode desistir hoje, mas essa dificuldade que você está sentindo hoje é o que você vai sentir orgulho lá na frente por não ter desistido, por ter continuado. Aí pensa, o que você vai se arrepender mais lá na frente? De você tentar, falhou, não deu certo, beleza? Ou de você ficar pensando, e se eu tivesse continuado? Será que teria dado certo? Você nunca vai saber o que poderia ter acontecido. No Desfuder da Vida, eu falo muito sobre isso. Como segurar ali a disciplina quando tudo que você está fazendo ali está complicado, está difícil. Melhorar hábitos de leitura, melhorar hábitos de modo geral.
um pouco de educação financeira também, leitura, estudos. Se você quiser se aprofundar, o link está aí na descrição. Caso não, tranquilo, vida que segue. O vídeo fica por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e dá uma olhada nos outros vídeos aí. Pode ser que tenha algum que te ajude exatamente onde você está precisando. Beleza? Valeu!